Todas riram quando ela se casou com o fazendeiro pobre, mas ela descobriu um segredo que mudou tudo. Você já viu uma mulher ser humilhada pelo simples fato de amar e depois descobrir algo que fez todos se calarem? No coração seco do velho oeste brasileiro, quando o vento levantava poeira e carregava segredos, Lívia caminhou, de vestido simples, até o pequeno altar improvisado no vilarejo de Santa Esperança do Sul. Enquanto ela dizia sim ao fazendeiro pobre, um homem jovem, forte como o sertão e silencioso como a madrugada, toda a cidade caiu na risada, como se estivesse assistindo a uma comédia. Mas ninguém sabia que aquele casamento escondia um mistério capaz de virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Eu quero que você repare bem nessa imagem. A moça linda e firme, o rapaz de mãos calejadas segurando a dela e o povo atrás zombando. Pois o que vai acontecer mais adiante, e eu prometo a você, vai fazer até o mais cético arregalar os olhos. Tem algo nessa história que só será revelado lá no final. E quando você descobrir, vai entender por que o destino gosta tanto de surpreender quem ri dos outros. Então me diga, de qual cidade você está assistindo essa história hoje? Amanhã, em Santa Esperança do Sul, nasceu abafada, com aquele cheiro de terra seca que antecede um dia duro. O sino da pequena capela tocava sem entusiasmo, como se até ele soubesse que aquele casamento não era levado a sério por ninguém do vilarejo. As pessoas se espiavam pelas janelas. Outras se agrupavam em frente à praça, rindo baixinho, algumas sem sequer esconder o deboche. Lívia desceu da charrete com passos firmes, apesar do coração acelerado. Tinha 23 anos, rosto delicado, cabelos claros presos de maneira simples, uma beleza que sobressaía até no vestido modesto, um vestido que ela mesma costurara. Aquela manhã marcaria sua vida para sempre, mas não exatamente como o povo imaginava. Ao lado da capela, Jonas a esperava. Alto, musculoso, braços fortes de quem trabalhava desde antes de se entender por gente. Tinha mãos calejadas e uma expressão séria, quase dura, mas os olhos guardavam algo que ninguém naquela cidade parecia notar. Um homem que nunca desistia de nada. Até então, ele era conhecido apenas como o fazendeiro pobre, herdeiro de uma terra tão seca que até os pássaros evitavam pousar. Quando ela se aproximou, Jonas engoliu em seco. Pensei que fosse desistir, murmurou ele com a voz grave. Se eu tivesse desistido, não estaria. Aqui, respondeu ela, encarando-o com firmeza. Um grupo de mulheres cochichou. Olha isso! A moça mais bonita daqui se casando com um homem sem nada. Isso não vai durar, aposto minhas galinhas, disse outra, rindo alto. As palavras chegaram até eles, mas Lívia não desviou o olhar de Jonas. Na verdade, aquilo só a fazia sentir mais certeza. Havia crescido cercada de promessas vazias, de homens ricos que a queriam como peça decorativa. Jonas podia não ter dinheiro, mas tinha algo mais raro. Naquele sertão, caráter. O padre limpou a garganta e deu início à cerimônia. O vento levantou poeira, girando como se quisesse assistir aquilo também. O sol batia nas paredes de pau a pique e iluminava a expressão incrédula da plateia. Alguns homens riam com desdém, apoiados em suas espingardas. Outros apenas balançavam a cabeça, como quem assiste a um erro anunciado. Jonas aceita Lívia como sua esposa? Ele respirou fundo. Aceito. Lívia, aceita Jonas como seu esposo? Aceito sim. Sim! O dela ecoou mais firme do que se esperava. E isso silenciou por um breve instante os cochichos. Só por um instante. Quando saíram da capela, um grupo de rapazes zombou sem pudor. Vai trabalhar dobrado agora, Jonas! Uma mulher bonita dá despesa! E você tem sorte, Jonas, porque dinheiro não tem mesmo. Jonas apertou a mão de Lívia, tentando protegê-la daquela humilhação. Sinto muito, disse ele baixinho. Eles são ignorantes. Lívia respirou fundo e respondeu. Eu não me importo com o que dizem. O que importa é o que vamos construir juntos.
Mas naquele momento Jonas desviou o olhar. Havia algo na expressão dele, algo escondido, como se carregasse um segredo pesado demais para dividir naquele dia. O povo ria, mas nenhum deles imaginava que aquele casamento tão ridicularizado seria o início de uma virada que mudaria o destino não só de Jonas e Lívia, mas de toda a região. Um destino que traria lágrimas, dor, descobertas e algo que ninguém jamais teria previsto. A charrete seguia lenta pela estrada de terra rumo à fazenda de Jonas. O sol já começava a baixar, tingindo o céu com tons avermelhados que lembravam brasas apagando. Dentro da charrete, o silêncio entre os recém-casados não era desconfortável. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, de medos guardados, de feridas que ainda ardiam. Lívia observava o horizonte seco, tentando manter a respiração firme. Não era apenas o casamento que a abalava, era tudo o que ela havia deixado para trás. Memórias que preferia esquecer, mas que insistiam em voltar sempre que a solidão batia. Jonas, percebendo a inquietação dela, pigarreou. "Está arrependida?" perguntou sem olhar diretamente, quase temendo a resposta. Lívia demorou alguns segundos. "Não, arrependida não. É só que..." Ela respirou fundo. Muita coisa aconteceu antes de hoje. Ele puxou as rédeas do cavalo, reduzindo o ritmo. "Se quiser, pode me contar." Ela sorriu de lado, um sorriso triste. "Não sei se você entenderia." "Lívia", disse. Jonas, agora encarando-a de verdade, "Eu não tenho muito a oferecer, mas a minha escuta é sincera." O vento soprou forte, levantando poeira ao redor da charrete. Foi então que ela decidiu falar. "Quando eu tinha 19 anos, começou, meu pai adoeceu. Muito. E ficou claro que não seguiria vivo por muito tempo. Antes de partir, me fez prometer que eu encontraria um marido que me desse segurança. Disse que, no nosso sertão, mulher bonita é moeda, e que eu precisava ser esperta." Jonas apertou os lábios, sentindo o peso daquelas palavras. Depois disso, começaram a surgir propostas, muitas delas indecentes, homens ricos, homens importantes, mas nenhum deles me enxergava como pessoa. Queriam só a imagem de uma esposa perfeita. Eu virei um enfeite na cabeça deles. "Imagino como deve ter sido", murmurou Jonas. "Um deles", continuou ela, olhando para o nada, "até prometeu casamento, mas quando descobriu que eu não era tão submissa quanto queria, me humilhou na frente da família. Disse que eu não servia para nada além de atrair olhares. E bem, aquilo me marcou profundamente." A voz dela embargou. Jonas respirou fundo, contendo a raiva que crescia ao imaginar alguém falando assim dela. "Lívia, ninguém tem o direito de tratar você assim." "Depois disso", ela prosseguiu, "decidi que ninguém mais iria escolher meu destino. Quando ouvi falar de você, que era trabalhador, honesto e que nunca se aproveitou de nenhuma mulher." Ela sorriu leve, pela primeira vez desde a cerimônia. "Pensei que poderia ser minha chance de construir algo verdadeiro, mesmo que começasse pequeno, mesmo que o mundo risse." Jonas ficou alguns segundos sem responder. Quando falou, foi com a voz baixa, rouca. "Lívia, eu não mereço tanta confiança assim." Ela franziu o senho. "Como assim?" Mas Jonas sacudiu a cabeça, como quem empurra um pensamento para longe. "Nada. Esqueça. Não quero estragar seu dia. Só quero que você saiba que, se você escolheu esta vida comigo, então eu vou fazer de tudo para ser um homem digno do seu lado." O silêncio voltou, mas agora era diferente. Havia nele um início de cumplicidade, uma ponte sendo construída entre duas almas machucadas. Lívia tocou a mão dele levemente. "Jonas, às vezes o que a gente mais precisa não é riqueza, e sim paz." Ele retribuiu o olhar e, pela primeira vez desde o casamento, sorriu de verdade. A charrete seguia pela estrada, desaparecendo no meio da poeira. E o vento, aquele vento antigo que carregava segredos, parecia pressentir que a história dos dois estava só começando e que o destino ainda tinha muito a revelar. "Agora me diga,
Já se inscreveram no canal? Tem muita história da época chegando e você vai simplesmente amar cada uma delas. Quando a charrete finalmente alcançou a porteira da propriedade de Jonas, o céu já havia assumido um tom dourado e a luz do entardecer revelava cada falha da terra seca que os esperava. O lugar parecia adormecido, quase esquecido pelo mundo. A cerca estava quebrada em vários pontos. O curral torto e a casa simples, de madeira antiga, mostrava marcas do tempo como cicatrizes abertas. Lívia desceu da charrete devagar, observando tudo com atenção. Havia silêncio demais, como se o vento tivesse decidido respeitar aquele momento. Era a primeira vez que ela via a fazenda de perto, e apesar de ter imaginado algo humilde, não esperava tamanha precariedade. Aqui é o nosso lar, disse Jonas, com um suspiro curto, quase envergonhado. Ela passou os olhos pelo terreno, respirou fundo e respondeu com voz calma. Jonas, o importante é que é um lugar onde podemos recomeçar. Ele pareceu surpreso com a falta de crítica. Eu sei que não é muito. Meu pai deixou mais dívidas do que criação. E essa terra... Ele chutou um punhado de areia seca. Parece que esqueceu como é que se produz alguma coisa. Lívia caminhou até a frente da casa. A madeira estalava sob seus pés. Uma janela estava emperrada, outra improvisada com um pano grosso. Ainda assim, ela tocou a parede como quem toca algo que pode voltar a ter vida. Você viveu aqui desde menino? Perguntou. Desde os 8 anos. Depois que minha mãe morreu, meu pai ficou duro feito pedra. Eu cresci trabalhando, cuidando da fazenda e tentando consertar tudo. Mas quando ele adoeceu e se foi... Jonas parou por um instante olhando o horizonte. Faltou tempo e faltou gente. Lívia observou o jeito como ele falava, sempre segurando o que sentia. Havia força naquele homem, mas também um cansaço acumulado por anos. Jonas, ela disse suavemente, agora você não está sozinho. Ele respirou fundo, como se as palavras dela tivessem tocado algo que ele tentava esconder. Vou lhe mostrar por dentro, disse, abrindo a porta. A casa era simples, 2 cômodos, chão de terra batida, móveis rústicos feitos pelo próprio Jonas. Uma cama estreita, uma mesa pequena, um fogão de lenha apagado. Mas tudo estava limpo, extremamente organizado, como se Jonas tivesse passado dias tentando dar a melhor aparência possível para recebê-la. Lívia sorriu. Você arrumou isso sozinho? Ele abaixou a cabeça. Fiz o que pude. Achei que você merecia entrar aqui sentindo que tem valor. Ela se aproximou e levantou suavemente o rosto dele com a ponta dos dedos. Jonas, eu não casei com uma casa bonita. Casei com você. Foi a primeira vez que um silêncio quente se instalou entre eles. Um silêncio de respeito, de esperança. Mas logo foi interrompido por um ruído forte lá fora. Uma porta de curral batendo com o vento. Aqui venta muito à noite, explicou Jonas. Se não reforçarmos o curral, o gado foge. Amanhã cedo vou começar a mexer nisso. Eu posso ajudar, disse Lívia sem hesitar. Não, Jonas ergueu a mão. Trabalho pesado eu faço. Você cuida da casa, que já é mais do que suficiente. Ela sorriu, mas havia firmeza em sua voz quando respondeu. Jonas, eu não vim para ser enfeite. Você disse que agora não está sozinho. Então deixe-me estar ao seu lado de verdade. Jonas hesitou. Ninguém jamais tinha falado com ele daquela forma. Está bem, disse por fim, mas a gente vai devagar. Essa terra exige respeito e paciência, assim como a vida. Enquanto a noite caía, eles acenderam um fogão e prepararam uma refeição simples. A chama iluminava os rostos cansados, mas havia algo novo ali. Um fio de cumplicidade começando a se entrelaçar. Durante o jantar, Jonas perguntou, ficou assustada com o que viu hoje? Lívia pensou por alguns segundos. Assustada não. Desafiada e curiosa também. Terra pode saber o que se cuidarmos dela juntos. Jonas inclinou a cabeça impressionado. Você fala como se acreditasse que isso aqui ainda pode renascer. Tudo pode renascer.
se a gente tiver coragem suficiente para insistir, ela respondeu. E naquela noite, enquanto o vento soprava forte lá fora e o sertão parecia escuro demais para qualquer esperança, os dois dormiram sob o mesmo teto pela primeira vez. Sem perceberem, o sofrimento de cada um começava a se encaixar no do outro, como peças de um destino que ainda revelaria suas maiores surpresas. Os primeiros dias na fazenda foram duros, talvez até mais do que Lívia imaginava. O sol parecia cair mais quente ali, e a terra rachada guardava um silêncio pesado, como se estivesse cansada de tentar produzir vida. Mas ao contrário do que muitos acreditavam, a pobreza não afastou Lívia e Jonas. Na verdade, aproximou-os de um jeito que nenhum dos dois esperava. Na manhã seguinte ao casamento, Jonas saiu cedo para o curral. O barulho de madeira se quebrando despertou Lívia, que correu para fora ainda arrumando o cabelo. "Jonas, o que aconteceu?" perguntou ela, assustada. Ele segurava uma trave caída, o suor escorrendo pelo rosto forte, a camisa aberta no peito. "Nada demais. Só essa cerca velha cedendo de novo. Eu disse que ia precisar reforçar isso." Ela se aproximou, analisando a estrutura com atenção. "Se continuar assim, o gado vai embora." "Eu sei", respondeu ele respirando fundo. "Mas falta madeira, falta ferramenta e falta tempo." Lívia respirou fundo e caminhou até um canto onde algumas tábuas estavam empilhadas. "Essas aqui ainda servem. Se você serrar, eu seguro." Ele arregalou os olhos. "Lívia, isso é serviço pesado. Eu já disse que quero ajudar. Pode machucar a mão. E você acha que eu nunca machuquei a mão lavando roupa para a família dos outros?" retrucou ela. Jonas ficou sem palavras por um instante. Depois, sorriu de leve e entregou a ela um par de luvas gastas. "Então tá." Mas trabalharam juntos por horas. O som do serrote cortando madeira, o ranger das tábuas sendo alinhadas, o poeirão subindo a cada pancada de martelo. A cada movimento, Jonas olhava discretamente para Lívia, não para julgá-la, mas admirando sua determinação. Ela não reclamava, não se queixava da poeira que grudava no rosto, nem do calor que deixava suas roupas coladas ao corpo. À tarde, os dois sentaram na sombra de um angico. Jonas limpava as ferramentas, enquanto Lívia bebia a água de um cantil. "Você trabalha como um homem", comentou Jonas sem maldade. Lívia arqueou a sobrancelha. "E você fala como alguém que não conhece as mulheres de verdade." Ele riu. "Tá certo. Você trabalha como alguém que não desiste." Ela sorriu. Agora sim, o clima entre eles, antes tímido, começou a ganhar um calor diferente. Não era paixão imediata, nem romance de livro. Era mais profundo. Era aquele tipo de sentimento que nasce devagar, no suor do dia, no esforço compartilhado, na dor dividida. Naquela noite, enquanto Lívia acendia o fogão para preparar um caldo simples, Jonas se aproximou devagar. "Eu queria agradecer", disse ele. "Hoje a fazenda só funcionou por sua causa." "Não diga bobagem", respondeu ela, mexendo a panela. "Você fez muito mais do que eu." Jonas coçou a nuca, nervoso. "Eu não estou acostumado com alguém do meu lado." "Pois acostume-se", disse ela, tocando-lhe a mão de leve. "Porque agora somos dois nessa vida." Ele ficou imóvel por um instante. O toque dela despertou algo antigo dentro dele, algo que parecia esquecido desde a infância, a sensação de ser visto, acolhido. O silêncio foi quebrado por um trovão distante. Uma nuvem pesada se formava no horizonte, não de chuva, mas de mudança. Algo estava para acontecer nos próximos dias, e nenhum dos dois tinha ideia do quanto aquele amor nascente iria ser colocado à prova. E assim, entre dificuldades e pequenas vitórias, o amor deles começou a crescer, silencioso, firme, como raiz que se espalha por baixo da terra dura antes de finalmente florescer na superfície. Se você está gostando da história até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes do nosso velho oeste brasileiro.
Os dias seguintes foram marcados por trabalho intenso. A fazenda, antes silenciosa e quase sem vida, começou aos poucos a ganhar movimento. O barulho das ferramentas, o som da água no balde, o roçar do vento na plantação rala, tudo parecia diferente quando dividido entre dois. Lívia acordava antes mesmo do sol nascer, acendia o fogo, preparava o café e seguia para o terreiro com Jonas. Aos poucos, ela foi entendendo como aquela terra funcionava e, mais importante, como aquele homem funcionava. Em uma manhã particularmente quente, Jonas apertava com força o cabo da enxada, tentando arrancar raízes mortas de uma área abandonada do terreno. Lívia se aproximou com um pano molhado, entregando-o para ele. "Você vai acabar desmaiando nesse sol", disse ela. Jonas enxugou o rosto e sorriu. "Eu já estou acostumado, pois deveria começar a se acostumar com alguém cuidando de você também", retrucou ela. Ele ficou quieto por um instante, observando a terra rachada diante deles. "Essa parte aqui do terreno, meu pai desistiu dela muitos anos atrás", explicou. "A terra endureceu de um jeito que ninguém acreditou que pudesse ser recuperada." "Mas e você?", perguntou Lívia. "Você acredita?" Jonas respirou fundo. "Eu aprendi a não criar expectativa. Quanto menos se espera, menos se sofre." Lívia se abaixou ao lado dele e começou a cavar com as próprias mãos, sentindo a terra áspera se desfazer entre os dedos. "Jonas, a terra pode estar dura, mas não está morta. Às vezes, só precisa que alguém insista um pouco mais." Ele a observou, impressionado com a determinação daquela mulher que, até dias atrás, sequer conhecia sua rotina. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito sim." Ela ergueu o rosto, sujo de poeira, mas iluminado por uma esperança que ele não conhecia. "Nada floresce no mesmo dia em que é plantado, mas tudo começa com uma semente." As palavras dela ficaram ecoando na mente de Jonas. Ele nunca ouvira alguém falar daquele jeito. A vida inteira ouvira que era azarado, fracassado, sem sorte. Mas ali, naquela fração de segundo, olhando para Lívia suja de terra, mas com brilho nos olhos, ele sentiu algo que há muito não sentia. Vontade. Vontade de tentar de novo. Vontade de acreditar. Vontade de recomeçar. "Então tá", disse ele, finalmente cedendo. "A gente planta aqui mesmo." "Hoje?", perguntou ela, surpresa. "Hoje. Se vamos apostar nessa terra, vamos apostar para valer." Os dois passaram horas afofando o solo, retirando pedras, quebrando torrões. Trabalharam lado a lado, com o sol queimando as costas, mas sem reclamar. O suor, a poeira e o cansaço não enfraqueciam, fortaleciam. Quando a sombra do fim da tarde tomou conta do terreno, Jonas abriu um pequeno saco de sementes antigas que seu pai guardara. "Meu pai sempre disse que isso não ia dar em nada", murmurou. "Mas agora acho que vale tentar." Lívia encostou a mão na dele. "Tudo merece uma segunda chance, Jonas. Até as sementes esquecidas." Os dois plantaram juntos, como quem deposita fé no chão. A cada semente uma promessa silenciosa. A cada movimento um laço que se apertava um pouco mais entre eles. Quando terminaram, sentaram-se ofegantes na beira do terreno. "É estranho", disse Jonas, olhando para o horizonte rosado. "Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que algo pode dar certo." Lívia sorriu. "A esperança é assim mesmo. Ela chega devagar, mas quando chega, muda tudo." E naquele instante, enquanto a brisa fresca do entardecer balançava o capim seco e trazia o cheiro distante de chuva, o primeiro fio de esperança realmente começou a brotar dentro dos dois, mesmo que ainda invisível aos olhos, quase como uma promessa do destino, prestes a se cumprir quando menos esperassem. A semana avançou com o ritmo duro do sertão. Jonas seguiam trabalhando lado a lado, enfrentando calor, poeira e noites silenciosas, onde apenas o canto distante dos grilos quebrava a escuridão. Aos poucos, a casa começou a ganhar vida. Cortinas novas feitas por Lívia, o fogão aceso todos os dias.
e até o cheiro de café fresco que antes raramente se espalhava pelo ar. Era uma tarde abafada, quando Lívia decidiu arrumar um velho baú que ficava no canto do quarto. O baú parecia ter pertencido ao pai de Jonas. Madeira escura, com marcas profundas, como se tivesse cruzado muitas estradas antes de parar ali. Jonas, você se importa se eu mexer nisso? Perguntou ela da porta. Ele levantou os olhos do que estava fazendo, consertando a roda da carroça, e respondeu: pode mexer. Não tem nada importante aí, que eu saiba. Mas havia algo no jeito hesitante em que disse isso que despertou a curiosidade de Lívia. Ela abriu o baú devagar. Dentro havia objetos antigos. Um cinto gasto, uma lamparina quebrada, um lenço envelhecido pelo tempo e, no fundo, um maço de papéis amarelados preso por um barbante. Lívia franziu a testa. Jonas tem documentos aqui. Ele entrou no quarto, limpando as mãos no pano. Documentos? Meu pai nunca foi de guardar papeladas, mas guardou estes, disse ela, oferecendo o maço. Jonas se sentou ao lado dela, intrigado. Desamarrou o barbante e soltou os papéis. Entre contas antigas e recibos desbotados, havia uma carta mais nova, dobrada com cuidado e marcada por manchas de suor. Jonas murmurou isso aqui, com a voz repentinamente tensa. Não lembrava disso. É do quê? Perguntou Lívia. Ele respirou fundo e começou a ler em silêncio. Os olhos dele se arregalaram pouco a pouco, como se cada linha cutucasse uma ferida antiga. Jonas, está tudo bem? Ele limpou a garganta, mas a voz saiu rouca. É uma carta do filho do fazendeiro rico daqui da região. Aquele que meu pai sempre dizia que devia favores demais para ser confiável. Lívia se aproximou mais. O que diz? Jonas passou a mão pelos cabelos, nervoso. Ele agradecia ao meu pai porque eu... Jonas fechou os olhos por um instante. Porque eu salvei a vida dele. Lívia ficou imóvel. Salvar a vida? Jonas abriu a carta novamente, lendo em voz alta, com hesitação. Jonas, nunca vou esquecer o que você fez naquele dia na estrada. Você abandonou sua chance no torneio para me socorrer. Sei que isso custou sua inscrição, seu prêmio e talvez seu futuro. Meu pai prometeu recompensar você. Eu também Lívia prometo. Levou a mão à boca. Jonas, você nunca me contou isso. Ele não conseguia esconder a vergonha que lhe cobria o rosto. Porque não mudou nada. Salvei ele, perdi o torneio, perdi o prêmio e fui deixado de lado. Prometeram ajudar, mas nunca voltaram. Depois disso, meu pai ficou revoltado, me culpou por sermos pobres, e eu... Sua voz falhou. Eu parei de acreditar em qualquer promessa de gente rica. Lívia tocou o braço dele com cuidado. Jonas, isso não foi uma tolice. Você salvou uma vida. O prêmio, o torneio, nada disso diminui o que você fez. Mas diminuiu a nossa vida, murmurou Jonas amargo. Se eu tivesse vencido aquele torneio, teria trazido dinheiro, fama, reconhecimento. Meu pai teria vivido sem tantas dívidas. Talvez essa fazenda fosse outra. Talvez eu... Ele olhou para as próprias mãos. Talvez eu não fosse apenas o fazendeiro pobre. O silêncio entre eles pareceu mais pesado do que a própria seca. Lívia aproximou-se e falou com suavidade, porém firme. Jonas, você não perdeu. Você agiu como um homem que honra o que acredita. Isso não tem preço. Ele ergueu os olhos, cheios de algo que misturava dor e alívio. Mas não ajudou em nada. Ainda não, corrigiu ela. Às vezes, as sementes do destino demoram a germinar. Talvez isso aqui, ela apontou para a carta, seja apenas o começo de algo maior que ainda não entendemos. A expressão de Jonas suavizou um pouco, mas a sombra de seu passado continuava presente. Ele guardou a carta no bolso da camisa. Não sei. Se quero mexer nisso, Jonas, disse Lívia calmamente. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E agora que sabemos disso, alguma coisa vai mudar. Pode demorar, pode doer, mas vai mudar. Jonas suspirou fundo, como se soltar aquele ar fosse aliviar anos de peso. Só não quero que você sofra por minha causa. Eu já sofri muito antes de te conhecer, respondeu ela. Agora,
Pelo menos esse sofrimento tem um sentido. Agora somos dois. O sol se punha por trás do morro, tingindo o céu de roxo e dourado. Eles ficaram ali, sentados no chão da casa simples, segurando uma carta que parecia pequena demais para carregar um destino tão grande. Mas aquilo era apenas o início. Aquele pedaço de papel guardava uma promessa esquecida, e as próximas semanas mostrariam que nada do que está escondido permanece assim para sempre. Me diga, você conseguiria viver nessa época dura do velho oeste brasileiro? Deixa nos comentários para eu saber. A noite caiu pesada sobre Santa Esperança do Sul, trazendo consigo um silêncio inquieto. A carta encontrada por Lívia parecia ter aberto uma porta que Jonas mantinha trancada havia anos. Enquanto o vento uivava lá fora, ele caminhava de um lado para o outro dentro da casa, inquieto, segurando o papel entre os dedos como se fosse uma ameaça e uma lembrança ao mesmo tempo. Lívia, sentada à mesa, observava cada passo dele. Era como ver alguém lutar contra memórias que preferia ter deixado enterradas. Jonas, ela chamou com a voz baixa. Se quiser conversar, eu estou aqui. Ele parou, respirou fundo e sentou-se à frente dela, com os cotovelos apoiados na mesa. Lívia, tem coisas que eu nunca contei para ninguém, nem para mim mesmo. Ela manteve os olhos firmes, incentivando-o a continuar. Jonas abriu a carta outra vez, mas parecia olhar para além das palavras, como se voltasse no tempo. Há uns 8 anos, teve um torneio grande de tropeiros na região. Era respeitado, sabe? Quem ganhava virava referência, conseguia contratos, comprava terra, até nome na região ganhava. Era a chance da minha vida. E você era bom nisso? Perguntou Lívia. Ele deu um sorriso triste. Era o melhor da minha idade. Meu pai, pela primeira vez, estava orgulhoso de mim. Tínhamos treinado meses. Eu acreditava que aquele torneio ia mudar tudo. A fazenda, nossas condições, até o jeito dele me olhar. Jonas suspirou profundamente. Mas, no caminho para o torneio, encontrei um homem caído na estrada, quase sem vida. Tinha sido jogado do cavalo. Ladrões, talvez pelo próprio destino. Eu não sabia quem era, mas também não consegui ignorar. Você parou para ajudar, completou Lívia, como se já sentisse a dor da história antes do fim. Parei, confirmou ele. Carreguei o sujeito no meu cavalo, levei até o vilarejo mais próximo, chamei médico, fiquei ao lado dele. Quando percebi, o horário das inscrições já tinha passado. Minha vaga foi dada a outro. A chance evaporou. Lívia apertou as mãos sobre a mesa, imaginando o peso daquela decisão para um jovem que queria se provar ao pai. Jonas continuou. O homem que eu salvei era o filho de Antônio Barreto, o fazendeiro mais rico da região. Quando acordou, me agradeceu. Chorou até. Disse que nunca esqueceria e que seu pai me recompensaria, que eu tinha evitado uma tragédia. Jonas riu, mas foi um riso amargo. Fala bonita, mas promessa vazia. Nem ele nem o pai mandaram recado depois. Nunca apareceu recompensa, nunca veio ajuda. O torneio passou, meu pai adoeceu. As dívidas eu virei motivo de piada. Lívia tomou a mão dele com firmeza. Jonas, você fez o que um homem bom faria, mas o mundo não recompensa a bondade, respondeu ele, olhando para o chão. E meu pai nunca me perdoou. Disse que eu era um tolo, que tinha desperdiçado nossa única chance, que por minha causa essa fazenda estava condenada. Não fale assim, pediu ela com ternura. Seu pai estava com medo. Às vezes, o medo faz as pessoas falarem crueldades que não querem. Ele morreu achando que eu era um fracasso, murmurou Jonas com a voz quebrada. É isso que machuca mais. O silêncio ficou denso, como se o próprio ar carregasse o sofrimento dele. Depois de alguns segundos, Lívia apertou sua mão com mais força. Jonas, você não é o fracasso que dizem. É o homem que salvou uma vida quando podia ter olhado para o outro lado. É o homem que luta todo dia mesmo quando não tem quase nada. E é o homem que eu escolhi. Não porque você é perfeito, mas porque você é bom. Aquelas palavras
Atravessaram Jonas como água entrando em terra ressecada. Eu não sei por que você me defende desse jeito, disse ele com a voz embargada. Porque eu vejo você, respondeu ela. Vejo além da pobreza, das dívidas, da terra seca, vejo quem você realmente é. Os olhos dele brilharam com algo que não era tristeza. Talvez fosse alívio, talvez fosse emoção, talvez fosse o começo de algo que ele nunca permitiu sentir. Lívia, Jonas sussurrou. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas obrigado. Não precisa agradecer, ela disse, tocando-lhe o rosto. Só não desista de você por causa de promessas que outros quebraram. Jonas abaixou a cabeça, permitindo que o toque dela o alcançasse por inteiro. Era difícil acreditar em esperança depois de tanta decepção, mas pela primeira vez ele sentiu que talvez, apenas talvez, a vida ainda tivesse algo guardado para ele, algo que ele jamais imaginaria. Com o passar das semanas, o nome de Lívia começou a circular cada vez mais pelas maldosas de Santa Esperança do Sul. A cidade, pequena e seca, tinha o hábito de transformar a vida dos outros em assunto de praça. E agora, com o casamento improvável dela com Jonas, o fazendeiro pobre, o vilarejo parecia ter encontrado um novo divertimento. No início, Lívia acreditou que os comentários se dissipariam com o tempo. Mas o contrário aconteceu. Quanto mais se dedicava à fazenda, quanto mais se sujava de terra, quanto mais trabalhava ao lado do marido, mais falavam. E falavam alto, o suficiente para que ela ouvisse. Certa manhã, enquanto vendia alguns ovos na venda do senhor Ramírez, duas mulheres cochicharam do lado de fora. Olha lá, a moça bonita que virou roceira, disse uma, torcendo o nariz. Que desperdício, respondeu a outra rindo. Casar com aquele Jonas, um homem que nem nome tem na região. Outra completou. Aposto que logo ela foge. Mulher assim não aguenta a vida dura. Lívia manteve a postura ereta, mas seu coração doeu profundamente. Era o trabalho que a machucava. Eram aquelas vozes venenosas, sempre prontas a diminuir tudo o que ela tentava construir. Ao sair da venda, o senhor Ramírez tentou suavizar. Dona Lívia, não ligue para esse povo. Eles falam de todo mundo. Eu sei, respondeu ela, forçando um sorriso. Mas às vezes pesa. Quando chegou à fazenda, Jonas reparou imediatamente na expressão dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, largando a enxada. Lívia suspirou. É só o povo falando. Não dizendo é aqui, que meu lugar, que eu fui burra, que desperdicei minha vida. Jonas franziu a testa, respirando fundo como quem segura a raiva. Eles não sabem nada. Sabem o que vem, Jonas. Ela respondeu com sinceridade. E o que vem é uma mulher que casou com um homem pobre e está pagando o preço por isso. Ele se aproximou, tocando seu ombro com cuidado. Se quiser, posso ir com você ao vilarejo. Talvez respeitem mais. Ela negou com a cabeça. Não quero que pensem que eu preciso ser protegida. Só queria que não doesse tanto. Jonas apertou a mão dela. Lívia, você não merece ouvir essas coisas. Se eu pudesse, tiraria todo esse peso das suas costas. Ela sorriu com tristeza. Jonas, você já carrega tanto. Não quero ser mais um fardo. Você não é fardo nenhum, ele disse firme. Você é a única coisa boa que entrou nessa casa nos últimos anos. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de emoção. Lívia baixou o rosto, emocionada. Obrigada, mas às vezes me pergunto se Jonas congelou. Está arrependida? Não, ela respondeu rapidamente. Só estou cansada de ser motivo de risada. Jonas respirou fundo, olhando para o horizonte como se buscasse respostas na linha seca da paisagem. Eles riem porque não conhecem o que temos aqui. Não sabem da força que você tem e não imaginam o que ainda está por vir. Lívia ergueu o olhar, confusa. O que você quer dizer? Jonas hesitou como se lembrasse da carta guardada no bolso da camisa. Nada. Só que a vida é... Às vezes, o destino muda quando a gente menos espera. Ela não pressionou,
Sabia que ele carregava segredos, dores profundas que precisavam de tempo para vir à tona. Naquela noite, enquanto preparavam juntos a pequena ceia, Jonas observou Lívia movimentar-se pela cozinha com elegância silenciosa, apesar do cansaço. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de admiração e dor. Ela não merecia ser ridicularizada. Não merecia carregar nas costas o peso de escolhas que não pertenciam a ela. E pela primeira vez, Jonas sentiu que talvez tivesse chegado a hora de enfrentar seu passado, para dar a ela o futuro que merecia. O vento soprou forte naquela noite, trazendo com ele uma sensação de mudança, como se o sertão estivesse prestes a testemunhar algo importante. E de fato estava. Agora me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Escreva justiça por Lívia, se acha que ela merece mais do que o povo faz com ela. O tempo foi passando, e por um breve período parecia que a vida começava a querer sorrir de leve para Jonas e Lívia. As sementes que os dois haviam plantado começaram a dar sinal de resposta. Pequenos brotos verdes rasgavam a terra seca com teimosia, como se dissessem ao mundo que ainda havia esperança naquele chão esquecido. Todas as manhãs, antes mesmo de o sol subir com força, Lívia ia até a pequena plantação e passava a mão com cuidado sobre as folhas miúdas. "Olha, Jonas", dizia ela com um brilho nos olhos, "estão crescendo." Ele se aproximava, enxugando o suor da testa, e observava em silêncio, emocionado. "Parece milagre", comentava. "Eu achei que essa terra tinha esquecido como é viver. Mas o sertão, daquele tempo, era traiçoeiro. As nuvens começaram a rarear, os ventos ficaram mais quentes. As noites, antes frescas, passaram a ser abafadas. Em pouco tempo, o que parecia apenas mais um período seco virou algo muito pior. A chuva simplesmente deixou de cair. No início, Jonas tentava manter a calma. "É só uma fase", dizia, enchendo baldes no poço para molhar as plantas. "Logo vem uma chuva forte. Sempre veio, cedo ou tarde." Lívia ajudava, carregando baldes que pareciam cada vez mais pesados. "A água está baixando", comentou, preocupada, olhando para dentro do poço. "Você já viu ficar assim?" Jonas demorou um pouco para responder. "Já vi seca, mas não assim, não desse jeito." Os dias se tornaram um teste de resistência. O sol queimava o couro do gado, a pele das pessoas, o chão, as telhas, tudo. O ar parecia parado. O vento quente trazia poeira, não alívio. Cada planta exigia água, cada animal exigia água. E pouco a pouco, a água começou a faltar. Certa tarde, enquanto cuidavam de uma vaca que mal conseguia ficar em pé, Jonas apertou os dentes com força. "Se continuar assim, vamos perder metade do rebanho", murmurou. "E a plantação", completou Lívia, olhando para as folhas murchas. "Elas não vão resistir." Aquelas plantas eram mais que alimento. Eram símbolo de recomeço, de futuro, de ver cada folha secando era como sentir um sonho morrendo aos poucos. No vilarejo, o desespero também crescia. Na venda do Sr. Ramírez, o papo não era mais só fofoca. Agora era medo. "O açude lá pro lado de baixo já está no barro", contava um homem apoiado no balcão. "Se não chover, não sei o que vai ser. Deus está testando a gente", dizia outro. "Ou então já nos esqueceu." Quando Lívia entrou, sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras. Comprou o pouco que ainda conseguia levar para casa: sal, um pouco de farinha, algumas velas. O dinheiro era curto, assim como o estoque de tudo. Na saída, ouviu alguém comentar atrás dela: "Aquela ali, coitada, casou com um homem errado na hora errada." Ela fingiu que não ouviu, mas por dentro o peito apertou. De volta à fazenda, encontrou Jonas sentado na beira do poço, cabeça baixa, mãos sujas de terra. "O que houve?" perguntou, já temendo a resposta. Ele levantou o olhar, cansado. "A água está quase no fim. Se continuarmos irrigando a plantação, falta para os bichos. Se priorizarmos os bichos, a plantação morre."
Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. E agora? Agora, a gente escolhe o que dói menos, respondeu ele com a voz embargada. E eu não sei o que dói menos, Lívia. Ela se sentou ao lado dele, sentindo a mesma impotência. Se salvamos o gado, temos como sobreviver um pouco mais. Se salvamos a plantação, talvez tenhamos colheita. Mas até lá, ela deixou a frase morrer no ar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nenhum dos dois tinha resposta. O sertão impiedoso os encurralava. Naquela noite, o vento quente batia nas frestas da casa como se quisesse derrubar tudo. O breu do lado de fora combinava com a escuridão que os cercava por dentro. Deitados na mesma cama, eles mal conseguiam dormir. Lívia olhava para o teto, ouvindo a respiração de Jonas ao lado. Jonas, chamou baixinho. Respondeu ele ainda acordado. Se você se arrepender de ter casado comigo, se achar que eu só trouxe vida, pode me dizer. Ele virou-se imediatamente para encará-la, como se tivesse ouvido a pior coisa do mundo. Não repita isso nunca mais, disse com firmeza. Você é a única coisa que me mantém de pé. Se eu estou aguentando essa seca, é porque você está aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eu queria que você tivesse uma vida mais fácil. Eu não escolhi a facilidade, respondeu ele. Escolhi você. As lágrimas dela caíram silenciosas. Ele a puxou para perto, abraçando-a com força. E ali, no meio da maior seca que já tinham visto, no meio do medo, da incerteza, da terra morrendo lá fora, o amor dos dois se apertou ainda mais, como duas mãos dadas em um barco no meio da tempestade. Os dias seguintes seriam ainda mais cruéis. O gado começaria a cair, a plantação começaria a ceder, e o coração deles seria testado como nunca. Mas, sem saber, era justamente essa dor, essa seca, esse aperto que estava preparando o terreno para a reviravolta que mudaria tudo. A seca já não era apenas um problema, era uma sentença. Dias seguidos, sem uma gota de chuva, transformaram o sertão num campo de desolações. Cada passo levantava poeira, cada respiração trazia um gosto amargo de calor. Os animais cambaleavam, as folhas caíam quebradiças como vidro, e o povo só falava em perda. Jonas e Lívia estavam exaustos. O rosto de Jonas, antes forte e firme, agora carregava sombras de preocupação. Lívia tentava permanecer esperançosa, mas seu coração já aprendia a conviver com uma dor silenciosa. Naquela manhã, decidiram ir até a cidade comprar sal para preservar o pouco couro que ainda conseguiam retirar dos animais mortos pela seca. Era uma decisão dura, porém necessária. Ao chegar à venda de seu Ramírez, notaram um movimento incomum. Pessoas cochichavam, apontavam discretamente e parecia haver um visitante desconhecido montando um cavalo castanho claro na frente da venda. Lívia reparou primeiro. Aquele homem, eu nunca vi por aqui. Jonas, cansado. Demais para se importar, apenas respondeu. Deve ser viajante. Assim que ver o estado da região, não fica 2 dias. Porém, ao entrar na venda, uma voz chamou. Jonas, Jonas da fazenda do Vale Seco? Jonas se virou lentamente, franzindo o senho. Sim, sou eu. Quem pergunta? O homem desceu do cavalo e se aproximou, tirando o chapéu. Era mais velho do que Jonas lembrava ter visto alguém naquele tempo. Talvez na faixa dos 30 e poucos anos. Rosto marcado pela vida, mas de olhos claros e sinceros. Você não deve lembrar de mim, disse o desconhecido. Eu quase não lembraria de você, mas quando ouvi alguém dizer seu nome dentro da venda, meu peito apertou. Lívia olhou de um para o outro confusa. Vocês se conhecem? O homem respirou fundo. Jonas, fui eu. Eu sou aquele homem caído na estrada, aquele que você salvou anos atrás. O sangue de Jonas pareceu congelar. O quê? Sim, confirmou o homem, com a voz tomada de emoção. Eu sou Rafael Barreto, filho de Antônio Barreto. Lívia levou a mão à boca. Jonas ficou imóvel,
como se o mundo tivesse parado ao redor. Rafael continuou: eu passei meses tentando me recuperar depois daquele acidente. Quase morri. Meu pai ficou desesperado, mas quando soube que um fazendeiro pobre tinha me carregado quilômetros até encontrar ajuda, ele se calou. Acho que se sentiu pequeno diante do que você fez. Jonas apertou os dentes, lembrando do passado. Seu pai prometeu ajuda e nunca veio. Rafael baixou o olhar, envergonhado. Meu pai, não era homem de honrar promessas que mexiam com seu orgulho. Quando soube que você tinha perdido o torneio por me salvar, ele evitou tocar no assunto. Eu era jovem, fraco, sem voz sobre nada. E quando tentei falar, ele me silenciou. Rafael respirou fundo. Mas o tempo muda a gente. Hoje eu sei exatamente o que aquilo significou. Lívia olhou para Jonas, percebendo que aquele reencontro tocava cicatrizes profundas. Jonas respondeu amargo. Significou que eu perdi tudo. Chance, o prêmio, o respeito do meu pai. A fazenda afundou depois disso. Rafael assentiu com os olhos marejados. E eu carreguei a culpa. Por isso eu voltei, para olhar você nos olhos e acertar o que ficou pendente. Certo? Jonas deu um passo à frente. Não tem como acertar o passado. Talvez não, disse Rafael. Mas eu posso acertar o futuro. Lívia franziu o senho. O que quer dizer com isso? Rafael colocou a mão na bolsa de couro pendurada no cavalo. Tirou de lá alguns documentos amarrados por um cordão vermelho. Jonas, anos atrás, havia uma lei no torneio. Quem desistia para salvar uma vida, se comprovado o ato, tinha direito a receber terras da fronteira. Terras férteis, usadas como incentivo para a colonização das áreas próximas ao rio. Ele estendeu os papéis. Meu pai sabia disso. Ele escondeu essa informação de você. Jonas arregalou os olhos, mas não moveu a mão para pegar os papéis. E o senhor veio aqui para jogar isso na minha cara? Perguntou ele com a voz amarga. Não, disse Rafael. Eu vim entregar o que sempre foi seu. As terras ainda estão em seu nome. Nunca foram usadas. Por medo, por orgulho, meu pai não teve coragem de reconhecer sua bravura. Ele empurrou os papéis na direção de Jonas. Mas eu tenho, e essas terras agora são suas por direito. Lívia tocou o braço do marido, sentindo a respiração dele tremer. Jonas, isso pode mudar tudo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, sem saber se acreditava, se confiava ou se temia se machucar. De novo, finalmente, com mãos hesitantes, pegou o maço de documentos. Rafael completou. Vá ver com seus próprios olhos. Acho que será a reviravolta que você merece há muito tempo. O vento quente soprou pela ruazinha da venda, levantando poeira ao redor dos três, como se o sertão inteiro estivesse atento àquele momento. Pela primeira vez em anos, Jonas sentiu algo que achava que tinha sido arrancado de dentro dele. Um sopro de esperança verdadeira. E aquele reencontro improvável seria apenas a porta para a transformação que o destino ainda guardava. Agora me conta, já se inscreveram no canal? Vem muita história da época chegando, e você vai amar cada uma delas. A notícia das terras mudou a atmosfera entre Jonas e Lívia, mas não da maneira que muitos imaginariam. Não houve festa, nem comemoração imediata. O impacto foi tão grande que os dois passaram os dias seguintes num misto de incredulidade e receio, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquilo. No entanto, a situação da fazenda estava crítica demais para que pudessem perder tempo. A seca continuava impiedosa e cada decisão se tornava vital. Jonas, que sempre teve os pés fincados na realidade dura do sertão, resistia a acreditar que algo tão grande pudesse estar ao alcance das mãos. Mas a insistência de Rafael e o peso dos documentos eram fatos inegáveis. Jonas, disse Lívia certa manhã, enquanto amarrava os cabelos para começar o dia de trabalho, nós precisamos ver essas terras. Nem que seja uma... Se existe a chance de começar de novo, precisamos tentar. Jonas respirou fundo, sentado na beira da cama,
segurando os papéis como se fossem frágeis demais. Lívia, eu tenho medo. Ela se virou surpresa. Não estava acostumada a ver aquele homem admitir fraqueza. Medo? De quê? Medo de acreditar, respondeu ele, com sinceridade dolorosa. Cada vez que achei que algo bom ia acontecer, a vida veio e tirou tudo de mim. Não sei se aguento perder de novo. Lívia se aproximou e ajoelhou-se diante dele, tomando suas mãos. Jonas, você já perdeu mais do que qualquer pessoa mereceria perder, mas isso aqui... Ela tocou os documentos. Isso não é promessa de homem rico. É uma lei. É seu direito. Só está esperando que você vá buscar. Ela percebeu que os olhos dele estavam marejados e pela primeira vez Jonas não escondeu. Quando eu era jovem, eu sonhava com uma terra fértil. Meu pai dizia que isso era coisa de tolo, que quem nasce em terra seca, morre em terra seca. Eu tentei mudar isso naquele torneio. E quando perdi tudo, pensei que meu destino estivesse selado. Destino nenhum é selado, Jonas. Não enquanto houver vida, disse ela com firmeza. Com o incentivo dela, tomaram a decisão. Iriam visitar as terras logo ao amanhecer do dia seguinte. A viagem foi longa. O sol nascia forte, mas havia algo diferente naquela direção. A poeira parecia mais fina, o vento menos quente, e aos poucos a paisagem começava a mudar. Depois de horas, quando finalmente cruzaram uma colina, Lívia levou a mão ao peito, surpresa. Jonas, olha isso. O cenário diante deles parecia impossível. Um vale aberto, com vegetação verdejante mesmo em meio à seca. Árvores frondosas, água correndo por um córrego estreito, pássaros sobrevoando o lugar com vida. O contraste era tão grande com Santa Esperança do Sul que parecia outro mundo. Jonas desmontou do cavalo devagar, como quem pisa num sonho. Isso não é real, murmurou. Lívia desceu também e se aproximou de uma árvore, tocando as folhas vivas, vibrantes. Jonas, esse lugar é um paraíso. É fértil, disse ele quase sem voz. A terra é macia, tem água, tem tudo o que preciso para reconstruir a fazenda. Tudo o que meu pai, tudo o que eu sempre quis. Mas algo ainda o deixava inquieto. Por que deixaram isso guardado tanto tempo? Questionou ele, mais para si do que para ela. Lívia olhou ao redor, atenta. Talvez porque esperava você. Talvez porque só faria sentido agora. Ele caminhou até o córrego, ajoelhou-se, mergulhou as mãos na água fresca. A emoção transbordou. Uma lágrima caiu no rio como primeiro sinal de cura. Lívia aproximou-se e tocou seu ombro. Jonas, você venceu, mesmo sem saber, mesmo quando achou que tudo estava perdido, venceu. Ele a encarou com o rosto marcado por areia, suor e lágrimas. Não teria chegado até aqui sem você, Lívia. Ela sorriu, e naquele sorriso havia tanto amor quanto força. Mais do que isso, havia cumplicidade. O tipo de cumplicidade que nasce do sofrimento, cresce no sacrifício e floresce na esperança. Jonas, disse ela suavemente, esse lugar não é só o seu sonho. Agora é o nosso. Ele segurou a mão dela com firmeza. Então vamos reconstruir a nossa vida aqui, do zero, sem medo. E naquele vale escondido, cercado de vida em pleno sertão castigado, Jonas sentiu pela primeira vez em anos que o destino finalmente lhe devolvia o que havia tirado. Não como recompensa, mas como recomeço. Voltar daquelas terras férteis para a velha fazenda seca, descer de um sonho para dentro de um pesadelo. Naquele dia, a poeira pareceu mais grossa, o sol mais cruel, o silêncio mais pesado. Mas, ao contrário das outras vezes, havia algo diferente no peito de Jonas e Lívia. Agora, eles tinham uma saída, uma chance real. Naquela noite, a casa simples parecia menor. A lamparina iluminava pouco, projetando sombras nas paredes de madeira. Jonas estava sentado à mesa com os documentos abertos, enquanto Lívia preparava um café ralo, apenas para aquecer o corpo e a alma. Essas terras, Jonas começou passando a mão pelos papéis, não são só um pedaço de chão. Elas podem ser a nossa salvação. Lívia se sentou à frente dele.
as mãos envoltas na caneca quente. Então já decidimos, não é? Disse com voz mansa, mas segura. A gente vai. Ele suspirou fundo. Ir significa abandonar tudo o que construí aqui com meu pai. Mesmo que seja pouco, é a história da minha vida. E se ficar, respondeu ela com firmeza, significa morrer aos poucos. O gado, nós, a plantação e os sonhos. Jonas a olhou em silêncio. Não era egoísmo, não era apego material. Era luto antecipado. Era a dor de cortar o último fio que o ligava à memória do pai. Mas no fundo, até ele sabia. Aquela terra não oferecia mais nada. Só lembranças duras. Você tem razão, admitiu com dificuldade. Não posso arrastar você para uma vida que só afunda. Chegou a hora de mudar. Lívia tocou as mãos dele sobre a mesa. Jonas, eu não te escolhi pela terra. Te escolhi pela coragem. Agora é hora de usá-la até o fim. Os dias seguintes foram de despedida silenciosa. Venderam o pouco gado que ainda resistia. O que não tinha mais força foi abatido para aproveitamento do couro. Algumas coisas da casa foram trocadas por ferramentas novas, sementes melhores, cordas, enxadas. O que não cabia na carroça ficou para trás. No quintal, na manhã em que iriam embora, Jonas parou diante de uma árvore seca, a mesma sob a qual brincara quando criança. Lívia aproximou-se, percebendo que ele demorava demais ali. Está se despedindo? Perguntou com cuidado. Quando minha mãe morreu, contou ele olhando o tronco, meu pai me trouxe aqui e disse, a partir de hoje, você é o homem da casa. Eu tinha 8 anos. Desde então, tudo o que fiz foi tentando honrar essa frase. Ele engoliu em seco, e mesmo assim, ele se foi achando que eu falhei. Lívia se aproximou mais um passo. Jonas, talvez ele tenha partido sem enxergar o que você realmente era. Mas isso não muda quem você é. Agora, você tem a chance de honrar sua própria história. Não há sombra do que ele esperava. Jonas respirou fundo, como se inspirasse coragem. Vamos então, disse por fim, antes que eu mude de ideia. A viagem até as novas terras parecia diferente agora. Jonas e Lívia não eram mais visitantes curiosos. Eram donos, ainda que incrédulos. Quando cruzaram novamente a colina e o Vale Verde surgiu à frente, o coração deles reagiu como se estivesse voltando para casa, mesmo que nunca tivessem vivido ali antes. O som da água correndo, o vento mais fresco, o cheiro da vegetação viva, tudo parecia falar com eles. Parece que o mundo inteiro mudou de cor, murmurou Lívia encantada. Não foi o mundo, fomos nós, respondeu Jonas. A gente saiu da seca por dentro também. Começaram devagar. A primeira noite foi na carroça, ao pé de uma árvore grande. O céu estrelado parecia maior e mais bonito ali. No dia seguinte, Jonas caminhou pelo terreno com olhar técnico, avaliando o solo. Cavou com as mãos, pegou a terra escura, úmida, cheirando forte. Essa terra aqui, disse emocionado, é tudo o que meu pai dizia que era impossível. Ele riu baixinho. Se ele visse isso, iria brigar comigo primeiro, depois se orgulhar. Lívia sorriu. Então vamos fazer algo que deixaria até seu pai calado de orgulho. Começaram a marcar onde ficaria a casa nova, o curral, o estábulo, a área de plantio. Não tinham muito material nem muito dinheiro, mas tinham algo que faltava há muito tempo. Motivo para lutar. Em poucos dias, ergueram um abrigo simples de madeira. Não era uma casa completa, mas já os protegia do sereno e da chuva, que ali, diferente de Santa Esperança, ainda dava as caras de vez em quando. Certa tarde, depois de horas cavando, plantando e medindo, Lívia se sentou ao lado do córrego, molhando os pés na água fresca. Jonas veio até ela secando o suor da testa. — Está cansada? Perguntou. — Cansada, sim. Desanimada, não, respondeu ela sorrindo. Acho que é a primeira vez que o cansaço tem gosto de futuro. Jonas se sentou ao lado dela, também colocando os pés na água. Ficaram alguns instantes em silêncio, ouvindo apenas o som do córrego. Sabe, Lívia, começou ele, olhando para frente,
Por muito tempo, eu achei que a vida fosse um peso que eu precisava carregar. Hoje, sinto como se você tivesse pegado metade desse peso para você. Ela o encarou com doçura. Não foi metade, Jonas. Eu peguei o peso inteiro e você pegou o meu. Agora não tem mais meu, nosso e seu. Ele sentiu o coração apertar de um jeito bom. Não era mais só gratidão. Era amor, puro, profundo, nascido da dor, mas sustentado pela escolha diária de permanecer juntos. Jonas segurou o rosto dela com as mãos calejadas. Eu não sei se mereço tudo isso. Não é questão de merecer, respondeu ela. É questão de cuidar, e eu quero cuidar de você e de tudo o que vamos construir aqui. Ele se inclinou e a beijou, ali mesmo, às margens da água, que simbolizava o renascimento deles. Beijo sem pressa, sem plateia, sem prova para ninguém. Era apenas uma confirmação silenciosa de que o amor deles resistira à seca, às humilhações, à pobreza, e agora começava a florescer em solo fértil. Mas o destino, por mais que estivesse abrindo caminhos, ainda não tinha mostrado todas as suas cartas. O que eles não sabiam é que aquela virada não mudaria apenas a vida dos dois. Mudaria o olhar de toda uma região. Os ventos estavam mudando, e junto com eles, o nome de Jonas e de Lívia começaria a ganhar um novo significado. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, já deixa nos comentários. Amo histórias da época, para a gente trazer ainda mais histórias assim para vocês. Os dias na Nova Terra pareciam diferentes desde o primeiro amanhecer. O sol ainda queimava, é verdade, mas ali havia sombra, havia água, havia um silêncio vivo. Não o silêncio morto da seca, mas aquele que anuncia crescimento. A cada manhã, Jonas e Lívia acordavam com uma energia que nunca tinham sentido antes. Era como se o corpo ainda estivesse cansado, mas a alma finalmente respirasse. Aos poucos, começaram a erguer a casa. A estrutura ainda era simples, feita com tábuas reaproveitadas e barro para vedação, mas tinha janelas que deixavam a brisa entrar e um alpendre improvisado onde os dois sentavam ao fim da tarde para ver o céu mudar de cor. Certo dia, enquanto Jonas serrava madeira para terminar o telhado, Lívia trouxe água fresca e parou para observá-lo. Ele estava com a camisa aberta, músculos marcados pelo trabalho duro, e o sol iluminava o suor que escorria por seu rosto. Mas havia algo diferente ali. Não era só força física, era leveza, era propósito. Você está sorrindo, Jonas, disse ela, entregando o cantil. Ele enxugou a testa e bebeu um longo gole. Estou? Está. Faz tempo que não vejo esse sorriso. Ele baixou o olhar, tentando disfarçar. Acho que aqui eu posso ser alguém novo, ou talvez ser quem eu sempre quis ser. Perguntou quem ela, você sempre quis ser? Ao tronco de uma árvore. Jonas a encarou com um olhar profundo. Um homem capaz de dar uma vida digna a quem está ao meu lado. Capaz de construir algo que dure. Capaz de amar sem medo. Lívia sentiu o peito se apertar de emoção. Jonas, você já é esse homem. Ele se aproximou devagar, como se desse passos que vinham sendo adiados há muito tempo. Quando cheguei aqui com você, disse ele, percebi que não era só o sertão que estava seco. Eu também estava. Jonas tocou o rosto dela. Você trouxe a chuva que eu precisava. O beijo que veio a seguir foi diferente de todos os outros. Não era apenas carinho ou conforto, era promessa, era entrega, era o nascimento de um amor que até então tinha apenas sobrevivido, mas agora enfim florescia. Nas semanas seguintes, a fazenda começou a mudar de verdade. Jonas construiu o primeiro curral, mais firme que qualquer coisa que tivera antes. Lívia plantou milho, feijão e algumas ervas que aprendera com a mãe a cultivar. E para a surpresa dos dois, tudo germinou rápido. Os brotos eram verdes como esmeralda, fortes como quem nasce para viver. Parece até mentira, murmurou Jonas, ajoelhado diante da plantação. A seca acabou pra gente. Não é mentira,
respondeu Lívia, ajoelhando ao lado dele. É o fruto da nossa fé. O amor entre eles se fortalecia com cada conquista, por menor que fosse. Cada tábua levantada, cada semente brotada, cada amanhecer fresco trazia uma sensação nova. Não era só recomeço, era cura. Ainda assim, nem tudo era fácil. Houve tempestades de vento, noites frias demais, dias de trabalho exaustivo. Mas diferente da velha fazenda, agora cada desafio tinha sentido, porque eles estavam construindo algo juntos. Uma noite, quando terminaram de carregar lenha e se sentaram no alpendre improvisado, Lívia encostou a cabeça no ombro de Jonas. Sabe o que eu sinto? Perguntou ela. O quê? Sinto que essa terra estava guardada para você, como se fosse um tesouro, esperando pelo momento certo. Não sei se mereço tanto, murmurou ele. Jonas, ela virou o rosto para encará-lo. Ninguém merece algo porque nunca sofreu. Você merece porque enfrentou tudo, mesmo quando não tinha nada. E agora chegou sua hora. Jonas respirou fundo, tocado pelas palavras dela. E você? O que merece, Lívia? Ela sorriu com doçura. Eu só mereço um lugar onde posso amar e ser amada. E encontrei esse lugar ao seu lado. Aquela noite foi uma das mais marcantes. Com a lua cheia iluminando o vale, Jonas tomou coragem do fundo da alma. Lívia, sim, eu te amo. Ela fechou os olhos emocionada e respondeu com a voz trêmula. Eu também te amo, Jonas. E foi ali, naquele instante simples e sagrado, que eles finalmente deixaram de ser dois sobreviventes e se tornaram um só coração batendo no compasso da esperança. O amor deles renasceu em solo fértil, um amor que não nasceu no luxo, mas na dor, que não floresceu no conforto, mas na luta, que não cresceu na fartura, mas na fé cotidiana de que um dia a vida pagaria tudo que havia tirado. E mal sabiam eles que esse renascimento seria apenas o começo da virada que o destino ainda preparava. Uma virada que não só confirmaria o valor de Jonas, mas colocaria o nome dele e de Lívia no mapa da região como exemplo de força, coragem e amor verdadeiro. O tempo passou e a nova fazenda de Jonas e Lívia começou a se transformar em algo que ninguém, além deles dois, teria coragem de imaginar. Onde antes havia apenas mato e terra desconhecida, agora cresciam milharais cheios, feijão verdinho, pés de mandioca robustos. O córrego servia não só para matar a sede, mas para irrigar a plantação com inteligência e cuidado. As mãos calejadas de Jonas, que antes só conheciam o peso da enxada na terra seca, agora conheciam também o prazer de colher o que dava retorno. E Lívia, que um dia fora motivo de riso por ter escolhido o fazendeiro pobre, agora caminhava entre os canteiros com a serenidade de quem, enfim, encontrara seu lugar no mundo. Num fim de tarde, depois de um dia inteiro de trabalho na roça, Jonas encostou o chapéu na cabeça e observou o campo. Olha isso, Lívia, disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Parece que estou sonhando. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Não é sonho, Jonas, é colheita. Você plantou suor, agora está colhendo dignidade. Ele sorriu, mas um brilho melancólico ainda insistia nos olhos. Sabe, às vezes penso no meu pai. Queria que ele tivesse vivido o bastante para ver isso, para ver que aquele tolo que ele criticou agora se levantou de novo. Lívia tocou o ombro dele com carinho. De onde ele estiver, se pode enxergar. Com certeza está vendo. E se for o homem que você descreve, deve estar orgulhoso, mesmo que tenha demorado a entender. Jonas respirou fundo, deixando o vento levar um pouco da saudade. A notícia de que uma fazenda milagrosa estava prosperando em plena seca correu pela região como fogo em palha seca. Primeiro veio, em forma de boato. Ouvi dizer que lá para a banda do Vale do Rio tem um homem tirando colheita farta, mesmo sem chuva, comentava um. Balela, retrucava outro. Terra que dá isso não existe mais por aqui. Mas os boatos ganharam forma quando começaram a aparecer no vilarejo carroças carregadas de milho bonito, feijão vistoso,
raízes frescas, tudo vindo de um mesmo lugar. Na venda de seu Ramírez, o nome de Jonas voltou à conversa, mas, dessa vez, não como motivo de risos. Esse tal de Jonas não é aquele que o povo dizia que era um fazendeiro quebrado? É ele mesmo, confirmou o comerciante, arrumando os sacos de mantimento. Pois agora é dele que vocês estão comprando comida. Lívia, que estava ali acertando as contas, ouviu calada. Não sorriu, não levantou o queixo para se vangloriar. Apenas manteve a postura firme como sempre. Uma das mulheres que antes cochichava debochada na praça olhou para ela com espanto. Dona Lívia, isso tudo é da fazenda de vocês? Perguntou, quase sem acreditar. É do nosso trabalho, respondeu ela com simplicidade. Da terra, da água e da coragem de não desistir. A mulher engoliu seco, lembrando das frases cruéis que dissera no passado. Outra, ao lado, completou em tom arrependido. Eu confesso que achei que seu casamento não ia durar, que você ia se arrepender. Lívia a olhou, sem ódio, mas também sem fingir que não lembrava. Eu não me arrependi do homem que escolhi, disse. Só me arrependo de ter acreditado por um tempo que a opinião dos outros podia definir o meu destino. As palavras ficaram no ar, pesadas como pedra, mas eram verdadeiras. Não demorou muito para que o vilarejo inteiro soubesse que a única fazenda em crescimento, em meio à seca que ainda castigava a região, era a de Jonas e Lívia, nas terras herdadas pelo ato de coragem do passado. Alguns homens, antes arrogantes, passaram a procurá-lo. Em um certo dia, Jonas estava descarregando sacos de milho na venda quando um dos que mais rira dele na época do casamento se aproximou, chapéu na mão, olhar baixo. Jonas, preciso falar com você. Ele se virou, reconhecendo o rosto. Era o mesmo que, anos atrás, gritara na porta da igreja. Vai trabalhar dobrado agora, Jonas. Mulher bonita dá despesa. Pois fale, respondeu Jonas com calma, sem grosseria. A coisa lá em casa está feia, começou o homem, a voz embargada. O gado morreu quase todo. A plantação não vingou. Meus meninos estão passando fome. Eu queria ver se você podia vender um pouco. Mais barato. Ou até... Ele abaixou o tom. Se podia me deixar pagar depois. Lívia, que arrumava algumas caixas, acompanhava a cena em silêncio. Jonas poderia ter jogado na cara dele cada palavra de desprezo do passado. Poderia ter lembrado das risadas, das piadas, da falta de respeito. Mas respirou fundo. Eu não esqueci o que você disse de mim, falou com honestidade. Nem do que disseram dela. O homem engoliu em seco, envergonhado. Eu sei, e não espero que esqueça. Só tô aqui, cheguei no fundo do poço. E quando a gente chega lá, aprende a enxergar quem é de verdade. Jonas olhou para Lívia por um instante. Ela retribuiu o olhar com uma expressão que misturava firmeza e compaixão. Ele então voltou os olhos para o homem e disse: não vou negar comida para ninguém. A seca já é dura demais para eu acrescentar maldade. Pode levar o que precisa. O homem levantou o olhar surpreso. Mas... e o pagamento? Vai pagar quando puder, respondeu Jonas. Mas dessa vez, não com... em palavras. Paga sendo diferente do que foi. Comigo, com ela, com quem vier depois. O homem assentiu, emocionado, e saiu dali com os olhos marejados, carregando mantimentos que, mais do que alimento, eram também perdão. As mudanças não pararam ali. Com o tempo, outros moradores começaram a procurar Jonas e Lívia, alguns para comprar, outros para pedir emprego, outros apenas para entender como aquele casal tão desacreditado havia conseguido se levantar. Certa tarde, um grupo de mulheres se aproximou de Lívia na venda. Dona Lívia, a senhora acha que poderia ensinar a gente a fazer umas plantações menores, perto de casa, com o jeito que vocês usam a água? Ela a encarou. Eram as mesmas que um dia haviam rido, murmurando que ela não aguentaria a vida dura. Lívia respirou fundo, lembrando de todas as humilhações, mas também lembrando da vida que escolhera levar com Jonas. Uma vida que não se baseava em vingança,
mas em superação. Posso sim, respondeu. Só não posso prometer milagre, mas o que eu aprendi, eu ensino. Uma das mulheres apertou os olhos, emocionada. A senhora tinha todos os motivos do mundo para virar as costas para a gente. Lívia respirou fundo. Tinha, concordou, mas a vida deu as costas para mim muitas vezes. Se eu fizer o mesmo com vocês, que diferença eu teria dos que me fizeram mal? As mulheres abaixaram a cabeça, envergonhadas, mas ao mesmo tempo tocadas pela grandeza daquela resposta. Enquanto o respeito crescia do lado de fora, por dentro o amor de Jonas e Lívia se fortalecia como tronco antigo. Numa noite de céu limpo, sentados na varanda da nova casa, agora bem estruturada, com telhado firme e uma rede balançando mansa, Jonas observava as estrelas. Você percebeu? Disse ele de repente. O quê? Perguntou Lívia, balançando levemente na rede. Antes, quando falavam meu nome, era sempre com pena ou com deboche. Agora, falam com respeito, alguns até com admiração. Lívia sorriu. O mundo não mudou da noite pro dia. Quem mudou foi você. Você decidiu não ser o que diziam, e eu decidi não ser o que esperavam de mim. O resto veio depois. Ele se aproximou, encostando-se ao batente da porta. E você, ainda se sente humilhada por ter se casado comigo? Perguntou ele, num tom que misturava brincadeira e seriedade. Ela se levantou da rede, foi até ele e segurou seu rosto com as duas mãos. Humilhada? Repetiu. Jonas, foi a escolha mais corajosa e mais certa que fiz na minha vida. O que me humilhava não era estar ao seu lado, era ouvir a cabeça dos outros. Agora, eu só escuto o que sinto aqui dentro. Ela colocou a mão sobre o próprio peito. E o que você sente aí dentro? Insistiu ele com os olhos brilhando. Sinto orgulho de você. Sinto gratidão por tudo o que passamos e superamos. E sinto amor. Um amor que ninguém mais precisa entender, porque é nosso. Ele a puxou para perto, abraçando-a forte, como quem finalmente entendia que a vida, apesar de tudo, tinha lhe dado mais do que tirado. Lá, fora, o vento passou manso pelo milharal, fazendo as plantas dançarem sob a noite estrelada. No vilarejo, muitos de aqueles que riram agora comentavam em voz baixa. No fim das contas, quem a gente chamava de tolo era o único que sabia o que estava fazendo. Sim, o povoado finalmente entendia a força de Jonas, entendia a coragem de Lívia, entendia que às vezes o amor e a retidão são sementes plantadas em silêncio, que levam tempo para nascer, mas quando florescem, fazem todos ao redor enxergarem a própria pequenez. Só entenderam tarde demais para desfazer as humilhações. Mas ainda em tempo de aprender com a história daquele casal que, contra tudo e todos, decidiu acreditar um no outro. E o destino, que parecia gostar de guardar seus melhores capítulos para o fim, ainda tinha uma última lição para mostrar a todos. O tempo passou, e a fazenda de Jonas e Lívia se tornou não apenas uma fonte de alimento, mas um símbolo vivo de superação. O vale, antes isolado, agora era conhecido por toda a região como Fazenda Esperança. E foi exatamente isso que ela se tornou. Um lugar onde a dor foi transformada em força, onde o sofrimento uniu duas almas e onde o amor renasceu mais forte que a seca. Os moradores, que antes zombavam, agora buscavam orientação, trabalho e inspiração naquele casal que desafiou o destino. Jonas deixava claro: aqui ninguém passa fome. Quem trabalha, come. Quem precisa, recebe ajuda. E assim, aos poucos, a fazenda virou um refúgio para quem já tinha perdido tudo. Lívia ensinava outras mulheres a plantar e cuidar da terra, mostrando que qualquer pessoa podia criar seu próprio sustento, mesmo em tempos difíceis. Em um fim de tarde, quando a sombra das árvores se alongava pelo chão fértil, Jonas chamou Lívia para ver algo especial. Vem cá, disse ele segurando a mão dela. O que é? Perguntou curiosa. Quero te mostrar o que você fez por mim. Por nós. Ele a levou até o morro,
o ponto mais alto da propriedade. De lá, era possível ver toda a plantação, o curral organizado, o córrego brilhando sob a luz alaranjada do sol. Lívia levou a mão à boca, surpresa. A visão era emocionante. Plantações verdes dançavam com o vento, gado forte pastava em paz, e a casa nova brilhava ao longe. Jonas, isso é maravilhoso. É mais do que maravilhoso, respondeu ele. É a prova de que a gente venceu. Ela virou-se para ele emocionada. Nós vencemos juntos. Jonas segurou o rosto dela com delicadeza. Você chegou na minha... Tudo era cinza. Eu estava quebrado por dentro, vivendo de pedaços de esperança. E você trouxe cor para tudo isso. Trouxe coragem, trouxe força, trouxe amor. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E você me mostrou que vale a pena insistir, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Jonas respirou fundo e disse algo que, no fundo, guardava desde o dia em que se conheceram. Eu achava que era azarado, mas agora vejo que a sorte sempre esteve comigo. Só estava esperando você aparecer. Eles se abraçaram, sentindo a brisa suave que vinha do vale. Tudo que sofreram, humilhações, perdas, seca, miséria, serviu para prepará-los para aquele momento. Lá embaixo, o milharal balançava como se a própria terra estivesse sorrindo. A vida, enfim, tinha pago tudo que lhes devia, com juros, com abundância, com amor. E assim, a história que começou com risos de deboche, terminou com aplausos silenciosos da própria natureza. A vida pode tardar, pode ser dura, pode arrancar lágrimas, mas quando você planta com verdade, colhe dignidade. Quando ama com coragem, recebe paz. E quando acredita, mesmo em meio à seca, o destino sempre encontra um jeito de fazer brotar aquilo que parecia impossível. Agora é a sua vez de falar. O que achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. E antes de ir, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ajudar a gente a bater 100 mil inscritos. Isso é muito importante para continuarmos trazendo histórias profundas, cheias de vida e emoção, como essa. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E clique na próxima história. Nos vemos lá.